Luan Dias e Dadá Belmonte, dois jogadores que fizeram em boas campanhas com o time esmeraldino na última Série B, irão reforçar o Goiás agora na primeira divisão, eles que estão aí disputando o Campeonato Paulista com a equipe do Água Santa. No vídeo de hoje, irei trazer aqui essa confirmação de volta dos dois atletas pelo André Rodrigues, da Rádio Bandeirantes aqui de Goiânia. Além disso, como que eles vêm aí no Campeonato Paulista, né? O Luan Dias, que ainda não entrou em campo nessa temporada, será que arriscado? Até quando que vai essa sua contusão? Além disso, sobre o Dadá Belmonte, que esse sim vem jogando e muito bem, fazendo inclusive alguns gols pela equipe de Diadema. Esses serão os principais assuntos do nosso vídeo. Irei trazer aqui informações sobre seus contratos, enfim, o que podemos também esperar dos dois jogando a primeira divisão e além, claro, né, de quais outras posições que podem chegar no time esmeraldino até o início da Série A. Antes de começarmos, aquele recadinho básico, deixe seu like aqui embaixo, também se inscreva em nosso canal e ative as notificações que todos os dias tem conteúdos novos sobre o maior do Centro-Oeste. Irei começar o vídeo de hoje falando sobre essa confirmação do repórter André Rodrigues, que cravou aí nessa sua volta tanto do Dadá Belmonte quanto do Luan Dias para o time esmeraldino após o término do Campeonato Paulista pela equipe do Água Santa. Já era algo assim que todo torcedor do Goiás já tinha em mente que eles iriam assim retornar, até mesmo que foi uma entrevista do Paulo Rogério Pinheiro após o acesso contra o Goiás, naquele último jogo, né, do time esmeraldino em 2021 contra o Brusque. Ele deu uma entrevista à Rádio Sagres quando confirmou que iria sim, né, o Dadá Belmonte e o Luan Dias iriam jogar o Campeonato Paulista pelo Água Santa e depois, né, retornando de empréstimo para o time esmeraldino, né, principalmente para a Série A. Então são duas das promessas da direção esmeraldina que veio com bons olhos para a sequência da temporada, principalmente, né, para compor o seu elenco. Então eles irão retornar após o término do Campeonato Paulista, que já finaliza aí com uma grande chance, né, pelo Água Santa. Já agora no próximo domingo, dia 20 de março, eles irão enfrentar a equipe do Santos, que faz aí o seu último compromisso, né, dentro da primeira fase do Campeonato Paulista. Existe uma pequena chance de rebaixamento pela equipe de Diadema, mas é muito mínima mesmo. Tem que ter ali uma combinação de 3, 4 outras partidas, né, além do Água Santa perder o seu compromisso. E também eles podem avançar para as quartas de finais, muito depende também dessa vitória na última rodada contra a equipe do Santos. Então existe sim essa chance já dele chegar ainda nesse mês de março para o time esmeraldino, né, nessa preparação para a Série A. A princípio serão contratos apenas de empréstimo, tá bom? Isso porque o Água Santa também vê eles com grande potencial, inclusive os seus contratos são bem longos, o do Luan Dias é maior ainda, vai até o dia 30 de junho de 2025 e o do Dadá Belmonte até o dia 7 de maio de 2024. Então é uma das apostas aí também da equipe de Diadema, que está aí na região também metropolitana de São Paulo, fazendo uma campanha bem aceitável nesse Campeonato Paulista. Eles que foram vice-campeões na última Série A2, né, da segunda divisão do Campeonato Estadual, foram um dos destaques, enfim, já chegando para o time esmeraldino também para a Série B do ano passado, até que ajudaram, né? Irei falar um pouco a respeito de cada um dos jogadores, iniciando aí com o Dadá Belmonte, que com toda certeza teve mais destaque nesse Campeonato Paulista com a camisa do Água Santa. Tem 25 anos de idade, costuma fazer uma função principalmente como ponta esquerda e também um meia esquerda, às vezes até atuando como um meia mais centralizado. No Goiás mesmo era mais um reserva do Aleph Manga, geralmente entrava bastante no decorrer das partidas. Foram 36 jogos com a camisa do Goiás na Série B, sendo que apenas 4 deles como titular, ou seja, participou de grande parte do segundo tempo das partidas do Goiás. Foram 3 gols marcados, muitos deles bem importantes, além de 4 assistências no total. Para um jogador que foi reserva participar de 7 gols, convenhamos, né, não são números ruins não. Tem 25 anos, seu contrato, como eu disse, com a Água Santa vai até 2024 e nesse Campeonato Paulista foram 11 atuações com 3 gols marcados, sendo aí eles foram 3 consecutivos, contra o Novo Horizontino, vitória do Água Santa por 1-0, depois contra o Ituano, no empate por 2-2, e por último lá ainda no dia 12 de fevereiro, diante a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, vitória do Água Santa por 2-0, o último gol do Dadá Belmonte. Vem sendo titular no último compromisso agora nesse final de semana da equipe de Diadema, empate em casa contra o Santo André. O Dadá Belmonte foi o titular nos 90 minutos. Também jogou aí contra a equipe do São Paulo, contra o Palmeiras, vem fazendo grandes atuações também, né, contra adversários difíceis no seu campeonato estadual. Jogador que a princípio, né, vai aí voltar para o Goiás, direção esmeraldina que quer contratar pelo menos 2 jogadores pelas beiradas do campo. Acho que o Dadá é sim uma opção aí de promessa. O Goiás sempre tem essa coisa, né, de trazer jogadores como apostas, quem sabe dando um bom resultado também na primeira divisão. O Dadá Belmonte, que é revelado nas categorias de base do Salgueiro,
lá de Pernambuco, onde ele jogou em 2016, passou também no Sub-23 do Internacional. Se destacou bastante no Campeonato Pernambucano de 2018, com 4 gols marcados, despertando o interesse do Água Santa, que o trouxe para a primeira divisão do Campeonato Paulista na temporada de 2019, já indo muito bem, marcando em 9 gols naquele começo de ano. Na reta final da temporada foi disputar a Série B pela equipe da Ponte Preta, onde só entrou 18 vezes e não teve grande sequência. 2020 fez o Campeonato Paulista pelo Água Santa e na reta final da Série B foi contratado pela equipe do Náutico, marcando aí só 2 gols, enfim, acabou que não teve um grande interesse de continuar na equipe pernambucana. E no ano passado, aí sim, foi inclusive o artilheiro da segunda divisão do Campeonato Paulista, eleito o melhor jogador, enfim, foi muito importante naquela conquista do acesso, com 7 gols marcados em apenas 19 jogos, despertando o interesse do Goiás, que o trouxe para a sequência da temporada, como eu disse, na Série B, 36 jogos, 3 gols marcados e também 4 assistências. Quero saber sua opinião sobre, inicialmente, o Dadá Belmonte. Se é um jogador que pode agregar no time esmeraldino, enfim, eu vejo ele com bastante potencial, como, por exemplo, chegou o Michael, Não querendo comparar os dois jogadores, não estou falando que o Dadá Belmonte vai ser o novo Michael, mas que quando o Michael chegou no Goiás, ele fazia uns lances assim meio sem pé nem cabeça, igual o Dadá Belmonte na última Série B, mas aos poucos foi pegando uma maior experiência. O Dadá Belmonte, inclusive, tem essa fase goleadora dele no Campeonato Paulista. Não vejo um jogador para ser o titular e, nossa, vai arrebentar na Série A, nem nada disso, mas pode sim agregar bastante para ser uma opção, quem sabe, ali no banco de reservas para o técnico Bruno Pivetti. E dando sequência aqui no vídeo, agora também é a vez de falar sobre o Luan Dias, ele que nessa temporada de 2022 ainda não jogou. Teve uma contusão ainda na pré-temporada com a equipe do Água Santa, o que impediu dele fazer aí sua estreia nessa temporada. Eu até mesmo perguntei algumas fontes do Goiás, o próprio presidente, o Luan Dias, acabei que não tive nenhum retorno, tá bom, a respeito da sua contusão, se é algo mais sério, mas a princípio já deve sim ficar à disposição nesse mês de março, para ele já estar voltando aos treinamentos aos poucos, enfim, e podendo fazer, quem sabe, sua estreia pelo Goiás na temporada já no Campeonato Brasileiro. Então ele que tem o seu contrato ainda mais longo, até junho de 2025 com a Água Santa, acabou que não pôde ajudar a equipe no Campeonato Paulista nessa temporada. No ano passado foi muito bem também na campanha de acesso da equipe do Água Santa, com 2 gols marcados em 17 partidas na segunda divisão estadual. Chegou no time esmeraldino ainda ali no comecinho da temporada, da preparação, melhor dizendo, para a Série B, e entrou 28 vezes em campo com 4 gols marcados. O Luan Dias, que quando chegou não demonstrava um grande futebol assim, aos poucos no meio da Série B conseguiu uma boa sequência, até mesmo sendo titular, marcou aí um gol, se eu não me engano, contra o Guarani, acho que deu uma assistência, algo do tipo, e pegou a confiança ali para aquela reta final do primeiro turno, depois voltou a cair de rendimento e na reta final da Série B sendo titular da posição. Então agregou bastante no Goiás, marcou aí 4 gols, deu também uma assistência, seus gols anotados contra o CSA, vitória aí por 3-1 dentro do estádio da Serrinha, também 2 contra o Vitória na goleada por 3-0, e o seu primeiro com a camisa esmeraldina lá na quinta rodada, se eu não me engano, contra o Brasil de Pelotas, derrota lá no Sul por 2-1, a primeira derrota do Goiás. Essa que foi também a sua primeira atuação como titular, conseguiu engatar uma boa sequência, depois perdendo, voltando a ser titular também na reta final da competição. Luan Dias que, novamente, sem querer comparar os jogadores, mas para ter um estilo assim, para a gente falar sobre ele também, ele costuma proteger bem a bola, o que lembra bastante o Léo Senna, algo que ele fazia mais no meio de campo. O Luan Dias ele costuma pegar a bola mais no lado esquerdo ali e prender bastante, até achar uma melhor condição para dar um passe para os seus companheiros. Ele pode atuar também como um meia-direita, às vezes caindo pelo lado esquerdo do campo, e também um meia centralizado como um camisa 10, enfim, uma função parecida com a do Elvis. Ajudou bastante o Goiás, inclusive, nas partidas que ele entrava no segundo tempo. Luan Dias, que ele é natural da cidade de Santos, começou sua carreira no próprio Água Santa, quando estreou como profissional lá em 2017. 2018 ainda na segunda divisão, foram 20 jogos com 2 gols marcados, continuou para 2019, inclusive naquele ano, ele despertou o interesse do Fluminense ainda no Campeonato Paulista, fez uma excelente competição, mas continuou na equipe de Diadema para 2020. Fez também 12 jogos com 2 gols marcados na primeira divisão, o que despertou o interesse da Ponte Preta, que o trouxe para a Série B também de 2020. Repetindo o que o Goiás fez, trazendo tanto o Luan Dias quanto o Dadá Belmonte, na Ponte Preta acabaram que nenhum dos dois aí deu muito certo.
até fez alguns bons jogos, tinha inclusive o interesse da equipe de Campinas de renovar o seu contrato, mas acabou que retornou para 2021 para o Água Santa, conquistando aí, né, o vice-campeonato do campeonato, da competição paulista, né, da segunda divisão, com 2 gols marcados até chegar no time esmeraldino. Como eu disse, também não é um jogador que vai ser o titular da posição, nem nada do tipo, mas eu acredito que pode se agregar bastante, principalmente nessa movimentação, que é uma posição ali no meio de campo que hoje o Bruno Pivetti não tem muitas opções de velocidade no meio de campo. Acho que o Luan Dias, principalmente por ser canhoto, pode dar aí uma outra alternativa também de opção interessante no meio de campo esmeraldino. Além do Dadá e do Luan, o Goiás deve acertar até o início da Série A, pelo menos com mais um zagueiro que atue pelo lado direito do campo. É sim uma prioridade da direção esmeraldina, além de um lateral direito e também mais um outro jogador que atue pelos lados do campo. A princípio seriam 2 contratações, uma possivelmente o Dadá Belmonte e outra aí sendo uma outra promessa do futebol brasileiro, ou até mesmo um nome mais experiente. Vamos aguardar as negociações do Verdão. Pode chegar, quem sabe, até mesmo um outro volante, isso eu acho que não é a prioridade da direção esmeraldina, mas caso pinte ali uma boa negociação, pode sim chegar pelo menos mais um volante um pouco mais defensivo até o início da Série A. Quero saber sua opinião sobre esses 2 jogadores, quais deles podem agregar mais no time esmeraldino e as posições, né, que o Goiás precisa se preocupar até o início da primeira divisão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!